paz do Senhor Jesus Cristo. Tocar um fone. Amém. Hoje nós vamos, queridos, dar continuidade a nosso estudo de lições bíblicas, homens dos quais o mundo não era digno, que é uma expressão utilizada no livro de Hebreus, né? Hebreus capítulo 11, e como exemplo, nós estamos estudando algumas partes da vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? São chamados principalmente patriarcas, né? Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó. Esaú e Jacó, mas o Jacó é que segue, então, a linha. Então, a lição 8 é Isaac, o herdeiro da promessa. Então, nós vimos na lição passada, foi aquela questão de Deus pedir o Isaac em sacrifício, né? Aquela prova que aponta claramente para o sacrifício do Senhor Jesus. E, no caso do Senhor Jesus, ele foi até a morte mesmo, venceu a morte, né? Mas o próprio Senhor Jesus fala que as coisas do Antigo Testamento, né, apontavam para ele. Tá? Então, aqui está o Isaac já, o herdeiro da promessa. Foi. Texto áureo. O texto áureo, vamos ler juntos, está em Gênesis 26, 12. Diz, todos podem ler. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Tá? Então, Isaac, a gente entendendo aqui, né? O filho da promessa, veio de um milagre do Senhor, da promessa feita a Abraão e a Sara, que eles teriam um filho. Né? Eles tiveram um antes, chamado Ismael, com a escrava egípcia Agar, aquela famosa tentativa de ajudar Deus, o tempo está passando, mas Deus prometeu que Sara seria mãe. Né? Então nós estamos falando agora do Isaac. E aqui já no texto áureo, a gente vê algo como um homem que prosperou, conforme a promessa do Senhor, porque o Senhor o abençoava. Né? O Senhor o abençoava. Tá? Verdade prática. Deus abençoou Abraão em tudo. E Isaac, filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Né? Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Aí eu vou até, não estar aqui, mas é um texto bem conhecido. Quem puder ler no outro microfone, não sei se ele está bom, o Isaías 43, dos versículos 11 a 13. Qualquer irmão ou irmã pode ler, né? A gente vai a verdade prática. Isaías 43, amém, de 11 a 13. Tem várias verdades, uma coisa linda. Pode ler, Hermélio. Amém. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu declarei e eu salvei e eu mostrei, quando não havia nenhum Deus estranho entre vós. Portanto, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Sim, antes que houvesse dia, eu sou Ele, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem o impedirá? Amém? Então, é um texto bem mais na frente, o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, que tem a ver com a verdade prática do Deus agindo. Ninguém pode. Já pensou Deus querer agir quando Ele quer fazer?
Ele não condicionou alguma coisa, ele disse, eu quero fazer, acabou. Se ele condicionar, aí o feito poderá ser realizado de fato ou não, porque ele condicionou alguma coisa, mas não porque ele não pode, né? Bem, então a gente ficou, acho que uma imagem sobre a outra aqui agora. Então aí, essa verdade prática e esse texto é maravilhoso que a gente viu aqui no livro do profeta Isaías, né? Também conhecido, agindo eu, quem impedirá? Né? Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta já com a resposta. Não tem quem possa impedir o Senhor quando ele quer agir segundo o seu propósito. Tá? Então, a verdade prática. Agora, o texto em si, os irmãos vão ver que todos os versículos são de um único capítulo, o capítulo 26 do livro de Gênesis. Então, nós temos a leitura do 1 ao 5, depois vem 12 ao 14, e por fim, o 24 e o 25. Tá? Algumas porções do capítulo 26. Diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Agora pulamos ao versículo 12 do mesmo capítulo 26. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Agora o 24 e o 25. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda e os seus servos. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Diante da palavra, né, do texto, das porções da palavra que a gente viu do capítulo 26, a palavra-chave é bênção. A gente viu ele sendo abençoado em tudo. Tá? Foi falado ali sobre que houve fome na terra como a primeira fome, porque lembra que teve fome e Abraão desceu ao Egito, né, sem o Senhor ter orientado. Aí se observa como a coisa vai crescendo, evoluindo, né? A intimidade com Deus. Deus já vai e diz: olha, não desças ao Egito, tá? Vai para a terra que eu te mostrar. Aí peregrina nessa terra. Ele vai lá para a terra chamada Gerar. Essa terra chamada Gerar é perto da faixa de Gaza, onde está ali, entendeu? Você vê que era a terra dos filisteus, tá? Os filisteus ali ainda eram um começo por exemplo, divergência, que a gente aproveita a aula, né? Há divergências dos estudiosos bíblicos
se ele estava falando filisteus no sentido que um dia os filisteus iriam de fato ocupar aquela terra, aquele povo ali seria os filisteus, e outros dizem, não, já era, não na proporção do tempo de Davi, esse tipo de coisa, mas já era ocupado por filisteus, né? Segundo os estudiosos, os filisteus eles vieram da ilha de Creta, de parte do Mediterrâneo, para ocupar aquilo ali. Mas aí entra historiador, entra um monte de gente no circuito. O importante é que está dito ali filisteu. Em relação ao nome que os irmãos viram, o nome do rei Abimeleque, né? Também há um grupo que entende se tratar de um título como faraó, não necessariamente o nome dele seria Abimeleque, mas se chamava Abimeleque, não seria mais o mesmo Abimeleque de quando o pai dele, Abraão, porque Abraão também foi para Gerar. Abraão foi para o Egito, foi para Gerar. Já poderia ser outro Abimeleque, né? Mas poderia ser o mesmo. Então, são apenas uns comentários. Você vê que o estudo não está entrando nisso. O estudo em si é para mostrar a bênção. Mas para os irmãos, né, podem estar lendo um dia, aí pode se perguntar, esse Abimeleque é o mesmo Abimeleque da época do Abraão? Alguns pode ser, outros acham difícil que seja exatamente o mesmo, né? Porque as idades eram ainda, apesar de já não ser aquelas idades pré-diluvianas, o pessoal vivia 900 anos, 800, ainda era uma idade grande, né? O Abraão faleceu aos 175 anos, né? Sara com 127, se não me engano, entendeu? Ainda se vivia. Então, a gente não. Mas a palavra-chave é bênção. A gente viu, houve o que? Até o problema da inveja, tá? O problema da inveja. A gente aqui está nesse estudo, o texto em si, a Bíblia, você pode pregar milhões de coisas nesses capítulos. É, né? O único livro do mundo que você, no mesmo capítulo, você tem inúmeras mensagens, né? Inúmeras mensagens. Mas o foco aqui é o que? A escola bíblica dominical, que tem uma sequência de mostrar a fé destes homens e como é bom a gente andar com fé, que isso na prática significa dizer andar na dependência de Deus e em obediência à sua voz, pela fé, porque muitas coisas Deus vai falar e a gente, na nossa limitação, vai duvidar, vai balançar, não é? Então, o objetivo da lição é mostrar que, como ele prometeu ao pai, ele vai e fala com o filho de novo. Viu? A gente, no texto que nós lemos, viu, o Senhor aparece a Isaac, peregrina na terra que eu te mostrar. Bênção. Introdução. Tá? Introdução, Isaac enfrentou muitos obstáculos, mas permaneceu fiel ao Senhor. Esse texto da projeção, ele é interessante porque, amados, não podemos confundir bênção, cumprimento de promessas, com ausência de adversidades e obstáculos. Amém? Então, o texto da projeção está aqui, é isso, é mostrar que a gente vai ver ao longo da aula, adversidades, obstáculos, tá? Mas nós vamos ver que Isaac ele tem uma característica um pouquinho diferente, né? Cada uma pessoa é única, né? O Isaac ele era uma pessoa mansa, ele era uma pessoa de fazer paz, de muitas vezes até perder, mas não perder a comunhão com Deus. Perder o fruto do trabalho dele, se desloca para outro lugar, a gente vai ver. Então, Isaac tinha essa característica, tá? Isaac tinha essa característica. Na introdução dentro do livrinho, não está na projeção, apenas para situar que o Isaac já era casado, tá? Com a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, lá de Padã Arã. Então ele vai para a terra de Gerar com a esposa dele, tá? Ele já tinha os filhos também, Esaú e Jacó, tá? Mas os filhos não foram, já tinham alguma idade. Bom, os filhos já tinham alguma idade.
Já havia aquela troca da primogenitura que a gente conhece, tal, de Esaú e Jacó. Aqui está mostrando, o foco é mostrar a bênção, né? Então, aqui como está escrito, olha, a promessa e a bênção do Senhor não nos isentam das dores e das perseguições. A gente viu isso. Aqui, como eu falei, aquele Isaac que seria imolado, agora já era um homem casado com Rebeca, que era dos familiares deles, lá de suas origens. Betuel, região dele. Bom, Isaac era um homem de fé e orou a Deus, e o Senhor o ajudou em todas as suas dificuldades. Então, aqui na introdução, mostra isso, da questão das adversidades, e eu fiz um breve panorama só para dizer a situação da vida do Isaac. Já não é o Isaac quando Abraão ia imolar, era um adolescente ali. Agora, já é um homem casado. A fome na terra, o primeiro tópico nosso. A fome na terra. Tá? A gente não... Socorro entre os filisteus. Isaac enfrentou a ocorrência de uma fome. Deus ordenou que não descesse ao Egito. Tá? É o que está no versículo 2 do capítulo 26 que nós lemos. Tá? E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te mostrar. E disse ele, peregrino nesta terra, essa que ele estava, terra de Gerar. Vai por aí peregrinando, que faz parte do Canaã, né? Toda aquela faixa ali, beirando o Mar Vermelho. Tá? Então Deus ordenou, ele lá obedeceu ao Senhor, tá? Fome na terra. Interessante que o pai de Isaac buscou socorro no Egito. Abraão, lembra? Ele foi ao Egito. E o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção. Por isso que há essa intervenção divina para que ele não fizesse isso e não descesse ao Egito. Então Deus sabia que no coraçãozinho dele, por que Deus fala não desça ao Egito? Porque o pai dele tinha descido. Então, talvez na mente dele, eu vou fazer igual meu pai, na hora da fome, vamos lá. Então Deus falou, não, você vai peregrinar nessa terra aí, tá? De Gerar. Quem pode ler Provérbios 16:1? Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Bem, a resposta da língua, em outras versões fala a resposta certa, mas no coração você pode até fazer o seu planejamento, tal, mas se você está em comunhão com Deus, algo vai falar contigo, ou vai confirmar ou não vai confirmar, tá? As preparações do coração, normal, faz parte da humanidade, está no provérbio. Mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Ela não quer dizer que a pessoa vai obedecer, mas o Senhor, ele, tá bom? Confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. Deus confirmou a Isaac o que prometera a seu pai. Né? Deus cumpre as suas promessas. No entanto, muitos crentes acreditam em promessas. Aqui vem um alerta, né? No texto aqui, vem um alerta dizendo assim, crentes acreditam alguns crentes, não todos, óbvio, em promessas que são, na verdade, uma ilusão do próprio coração. Por isso que é bom. Hoje nós temos a palavra de Deus, temos a oração para buscar, colocar diante do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Então, Jeremias 17:9, a nossa EBD dinâmica. Quem pode ler Jeremias 17:9?
Jeremias 17, 9. Prestem atenção no texto, olha, vai ser lido agora. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Viu? É muito enganoso. Desesperadamente, né? Há aquelas palavras que fazem engrandecer né? Um superlativo aí. É muito enganoso. E quem pode conhecê-lo? Né? Só o Senhor, na verdade, conhece. O Senhor conhece a nós mais do que a nós mesmos. Né? Lógico. Bom? Então, e outra coisa que a gente viu na leitura é que Deus faz algumas remissões ao pai dele. Conforme o teu pai Abraão, conforme Abraão obedeceu. Deus é muito comum nisso. Se vocês pegarem os livros ali dos reis, das crônicas, todas as vezes, ou quase todas as vezes que o Senhor está falando com os reis de Judá, né, muitas coisas Deus fala, por amor do teu pai Davi, por amor do teu pai Davi, não farei isso. Davi não era o pai diretamente daquele rei, mas vinha daquela descendência de Davi, né? Então era um referencial, né? Achei a Davi um homem segundo o meu coração. Então, tendo essa referência, Deus, muitas coisas ali eram feitas por amor do pai de Davi. E hoje a gente tem a referência maior que é Jesus Cristo, né? Por causa de Cristo que nos banca, intercede, diz a palavra, não só o Espírito, Jesus Cristo intercede e advoga ao nosso favor. Né? É o defensor público. Tem gente procurando aí o defensor particular, não vai resolver. Eu vou no defensor público, estou aqui para defender, mas tem que ser meu servo. Defensor público, defendo junto ao Pai. O acusador vem, eu defendo. Morri por ele. O problema se repete. Isaac, como seu pai, mentiu dizendo que Rebeca era sua irmã. Abimeleque, rei dos filisteus, descobriu, né, a verdade. O problema é se repetindo, né? Mentir, né, queridos, pecado, tem suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. Né? João 8,44. E segundo Coríntios 5,17, fala que nós somos novas criaturas, né? Se estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas. Então, a mentira não faz parte da nossa, ou não deveria fazer parte da nossa vida, né? Cotidiana. Tá? Ali havia um temor, certamente o medo. Tá? Inclusive, no texto, né? O Abimeleque, ele vai dar uma chamada de atenção. Né? Havia, no versículo 10, diz assim, disse Abimeleque, ele está falando com Isaac, que é isto que nos fizeste. Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Um delito. Né? Existe vocês viram no texto que tem um versículo que fala Abraão seguiu minha lei, meus estatutos. Tá? Eu pergunto, tinha lei, estatuto, regra naquela época? Não foi dado por Moisés? Lá na frente? Qual foi a lei, estatuto? Vocês não viram isso em alguns versículos que nós lemos? Que fala que o Abraão seguiu tudo isso, no versículo 5, o versículo 5 do 26 é assim, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Não tinha lei de Moisés, mas desde que existe homem na terra, os homens, por isso que Romanos 1, Paulo diz que o pessoal fica querendo se fazer de inocente, mas não tem inocente. Já existia isso aqui, ó, adultério. Possuir a mulher do já era lei
secular, normal, natural no coração das pessoas, em toda aquela região. Em toda aquela região. Não era só isso, eles tinham como algo divino. Eles poderiam não crer nesse Deus de Abraão, mas era algo divino. Existiam leis que chamam leis da criação. Muitos chamam leis da criação. Tá? Aquilo que deixou estabelecido. Sacrifício, lei da criação. Por que Abel oferece em sacrifício? Porque no Éden, Deus tirou aquelas folhas de figueira, que é a solução humana. A solução humana não serve. Ainda que cubra as suas vergonhas, só por ser humana, vindo de um pecador, não serve. Só serve vindo de um ser perfeito. Então, de Deus. Então, Deus os cobre de pele. Então, havia sacrifícios. Sempre foi desenvolvendo aquele povo com chamadas leis, estatutos. Existiam regras. Não era algo... Tinha contrato. A gente vê isso. Assina. Tinha compra e venda. Não é? Tinha compra e venda. Abraão, quando vai sepultar Sara, o cidadão, o dono da terra lá, ele queria dar de qualquer jeito. Não, é tua. Pô. Ele falou, não é? Eu quero pagar. Deu 400 ciclos de prata, comprou lá em Macpela. É contrato, então, entendeu? Cuidado com esses negócios de homem com clava, andando de tanga, esses desenhos que passa por aí, sem saber. Não, o pessoal não era bobo como vocês estão pensando, não, gente. Todo mundo sabia das coisas. Não poderia não ter a tecnologia. Tecnologia é outra coisa, mas a essência humana é a mesma. É o que está na palavra, tá? Então, vamos lá. Ele mentiu, tá? Então, ele é chamado a atenção pelo Abimeleque. É provável que o Abimeleque já soubesse da história do Abimeleque da época do Abraão. Né? Os irmãos lembram o que aconteceu com Deus fechou a madre de todos da casa. Ninguém engravidava. Ninguém engravidava. Até que o Abimeleque, o que está acontecendo? Não, minha esposa. Então. Aí depois que ele devolveu a esposa, né, a Sara, deu ainda a Abraão um monte de gado para ele, aí Deus abriu a madre. Então, nem servo da casa do Abimeleque engravidava, nem a serva. Deus fechou a madre. Aí agora pode multiplicar. Então, ele talvez já soubesse dessa história, ó. Tem um povo aí, um tal de Abraão, filho Isaac. Cuidado aí que esse camarada vai fazer. Por isso que aqui ele chama a atenção de Isaac. Você teria trazido sobre nós um delito, se algo acontece. Porque ele sabe que Deus era com ele. A sinopse 1. Isaac, assim como seu pai Abraão, teve de enfrentar um período de fome. Você vê que ir para outra terra é um período de fome, né? A gente está vendo aqui. E não é algo simples e fácil. Hoje a gente tem tudo aí, supermercado, essas coisas todas. Mas esse período de fome, você tem que se deslocar com um povo que não tem nada para alimentar, é uma situação difícil. Você vê que o povo, quando vai parar no Egito, né? Vai por causa de fome, né? Quando Jacó, com os seus filhos, menos José, porque ele não sabe, para ele, José estava morto. Né? Eles vão por causa da fome. Só o Egito tinha alimento. Então era um transtorno enorme. A inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade. A gente viu que aquilo que ele investiu em um ano deu 100 por 1. Né? O cêntuplo, foi 100 vezes mais. Atacaram Isaac, entulhando os seus poços. Né? Tinha poços que o pai dele já tinha cavado, tinha alguns que ele mesmo cavou. A palavra fala dessa questão da inveja, porque os donos da terra ali trabalhavam, prosperavam. Mas Isaac era um negócio que ultrapassava tudo. Como é que esse senhor... Ele é o maior daqui já. Veio de fora, que não tinha comida na terra dele, veio para Gerar, região dos filisteus, e ele é maior do que todos nós. Então, os filisteus, né, foram ali dominados pela
cobiça, né? Porque aqui no nosso livreto diz que encontrar água naquela região era como poço de petróleo hoje em dia. Tinha essa e não é uma coisa, para quem não sabe, hoje talvez não se faça mais, mas até bem pouco tempo, navios daqui chegavam a levar, navios petroleiros chegavam a levar água potável para os países do Oriente Médio, como pagamento ou parte do pagamento do petróleo que enchia aqueles tanques. Esvaziava toda a água. Tá? Isso acontecia. Nós estamos falando dos anos 70, 80. Aí depois foram construídas estações de destilação de água, foi se aperfeiçoando em grande escala, né, os destiladores, que a água destilada do mar não serve para beber. Porque quando você destila, você tira praticamente todos os sais. Então, além de destilar, você tem que repor sais essenciais da água, mas que sirva para o corpo humano. Não é para tornar a água salgada, senão eu pegava a água do mar direto e bebia. Né? Então, é um processo que tira todo o sal e depois tem que equilibrar com sal que sirva para a gente. Tá? Mas você vê que é um processo, hoje em dia está cheio de usinas de água. Né? Usinas de água lá. Naquele mundo árido, não tem água, né? Mas compensação, petróleo, você cava no quintal, tem petróleo, né? Então, queridos, era isso. Eles entulhavam os poços com inveja. Com inveja. Né? E aqui fala que a inveja é podridão dos ossos. Os irmãos podem, quem pode ler aí Provérbios 14:30? Provérbios 14:30. Provérbios 14:30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Olha aí. O que é que a inveja é? Podridão para os ossos. Olha, o Carlos quer dar uma contribuição aí para a gente. Hein? Fala aí, Carlos. É porque, Pai do Senhor, meus irmãos, pode parecer, de repente, para quem faz a leitura, um tanto quanto ilógico o fato de você estar numa região onde você tem escassez de água e o povo ir lá e entulhar o poço que tem água, né? De repente isso não encaixa muito bem, mas a gente tem que entender que no Oriente Médio, no antigo Oriente Médio, quando você cavava um poço e você encontrava água naquele local, você se tornava, de certa forma, dono daquela terra ao redor do poço. Então tem um ponto aqui também estratégico militar por parte dos filisteus. Quando Abraão deixa esses poços, é como se aquilo fosse herança de Abraão, fosse Isaac fosse dono daquele território, porque são os poços que o pai dele cavou. Então, por isso que os filisteus iam ali e entulhavam aqueles poços, dizendo assim: você não tem herança nessa terra, mas aquilo que Deus te deu vai além daquilo que o homem determina. Os irmãos compreenderam? Quer dizer, não era só o fato de encontrar, era essa questão da propriedade ali. Né? Interessantíssima aí a contribuição do pastor Carlos, especialista em Oriente Médio. O que é negócio de Oriente do passado, então, pode perguntar a ele, que ele sabe. Mas é uma bela contribuição. Né? Além da inveja em si pelo prosperar, tem essas questões todas envolvidas, né, querido? Houve, aí o títulozinho, o subtítulo, né? Abençoado por Deus. Houve contenda entre os pastores de Gerar com os de Isaac. E a questão dos 3 poços, né? Houve contenda lá, brigando por causa
dos poços. Aí aqui no próprio texto do 26, não está na nossa leitura. Lembra que eu falei para vocês que a leitura eram pequenos trechos? Porque o capítulo todo, 26, tem 35 versículos. Então, eles selecionaram algum para a nossa leitura, mas eu sugiro depois, quem puder, hoje, mais tarde, depois daquele cochilo da tarde e tal, aquele chazinho, aí dá uma leitura no 26, né? um capítulo, que é toda aquela parte lá, né? Então você vê que o poço tinha nome, tá? Eles começaram a brigar, a entulhar. Aí o primeiro poço passou a ser chamado de Ezeque. Isso está no versículo 20. Eu vou ler aqui para vocês. E os pastores de Gerá porfiaram, né? Porfiar aqui tem um sentido de contender. Lembra que eu já falei para vocês mais de uma vez sobre esse verbo porfiar, tá? Não sei se todos. Eu vou repetir porque nem todos estavam aqui, né? Só para a gente. O porfiar, ele tem mais de um significado, tá? Então, o porfiar no sentido de ser obstinado, de ficar conflitando, é um sentido ruim. Você vê que Samuel usa isto contra Saul, quando ele vem da guerra contra os amalequitas. Ele estava porfiando contra o Senhor. Mas Jesus já usa o verbo porfiar no sentido de esforçar-os a entrar pela porta estreita. Não no sentido de contender, mas no sentido de esforço. Entendeu? Então, só para deixar claro para os irmãos, para não ficar aquela coisa tipo matemática. Não é matemático, né? Língua é diferente. A meu ver, língua é um negócio muito mais complexo, na minha opinião. Matemática é facílimo. Agora, linguagem é um negócio muito mais complexo. Né? O bom é que a linguagem, você, até segundo alguns estudiosos, no limite não existe assim certo e errado, tem para concurso. O importante é que aquele que está ouvindo entenda o que você está falando e vice-versa. Porque ele pode falar uma coisa que na minha audição é muito ruim e eu vou agredi-lo. Ele falou, e aquilo não era até um elogio. Então, é preciso só isso, saber. Então, queridos, esse primeiro poço se chamou Ezeque. Aí dá um significadozinho, ó, contenda. Aí teve um outro poço. Você vê que Isaac estava abrindo mão. Ele não entrava em briga com o pessoal, não. Ele vai para o outro. Inimizade, Sitna. Esse já está no versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, no 22, e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. E o pessoal está vendo, a gente vai morrer e esse camarada vai cavar poço e achar água. Então não adianta ficar brigando com quem é abençoado assim. A terra é dele, camarada. Entendeu? Então o terceiro poço chamou Reobote, significa alargamento. Aí é diferente, é espaçoso, não tem ninguém aqui me perturbando. Né? Ele perseverou. Deus não falou que ia abençoá-lo ali? Ele perseverou. Agora, teve obstáculo? Já a fome em si já é uma dificuldade. Você tem que se deslocar com a logística da época. Vai camelo, vai burrinho, vai cavalo, vai o que tem ali em cima das coisas para levar, deslocar, né? Então, querido, esses três poços estão bem escritos aqui. No terceiro, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Tá? Então, esses nomes, tá? Isso tudo consta no capítulo 26. Quem quiser ver no detalhe depois, nos versículos lá. Isaac age com diplomacia. Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos. Por diversas vezes, abre mão dos poços que lhe pertencem. Até tem marquei aqui um versículo que está na apostila, que é Romanos 12,
18. Quem pode ler? Romanos 12, 18. A gente já está caminhando para o final, para a terceira parte, a conclusão. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém? Isso é um princípio geral. Você vê, está no Novo Testamento, foi escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aos nossos irmãos romanos da época, mas isso tem base também lá. Né? Tem gente que é chamado na Bíblia de belicoso. Vem de bélico. Bélico é de guerra, de contenda. Né? Até que material de guerra é chamado material bélico. Usar canhão, aquelas coisas, tem gente que é assim. Então ele não era. Por quê, amados? Porque a sua paz, a sua saúde mental e a sua família não tem preço. Tá? Sua paz, sua saúde mental não tem preço. Bom? Vamos prosseguir. Sinopse 2. Isaac teve de aprender a lidar com a inveja dos seus vizinhos. É algo que a gente, na própria vida, né, a gente tem que aprender a lidar muitas vezes com situações adversas nossas. Às vezes está residindo num lugar que tem algo, né? Tem um irmão aqui que me contou, não vou falar o nome dele, ele teve que ir na janela fazer uma oração para Deus. Senhor, aí parou o negócio lá. Deus ouviu a oração. Mas é algo, né, complicado. Senhor, eu estou aqui, não tem como me mudar agora. Né? Agora, ele poderia agir de outra forma, belicoso. Já com aquele cacetete sei lá quem for, e lá no meio do povo, né? Talvez não saísse nem vivo, já ia chamar o carro da funerária, entendeu? Então é melhor trabalhar com Deus ao nosso lado, né? Falar com Deus. Irmãos, tem coisas na vida interessantes. Né? Eu assim, não vou entrar em detalhes, mas Deus, nessa minha caminhada, em 2 ocasiões, você tem claro. Era como se ele falasse assim para mim: imagina você comprar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, não é o caso, um exemplo. Comprei um computador. Lindo. Já está pago. Mas não tem defeito. No dia seguinte, o senhor fala comigo: joga fora isso aí. Senhor, até orei, mas não respondi nada. Então, o senhor não disse nem sim, nem não. Então... Porque Deus vai testando a gente. Você é aquele famoso ditado: recuar também é avançar. Dependendo da guerra com quem você está, quando o povo está para passar o Mar Vermelho, Deus manda o povo retroceder um pouquinho para iludir os egípcios. E não vão conseguir, agora é que a gente vai pegar eles mesmo. Vai lá em Êxodo que você vai ver, Deus manda, retrocede. Senhor, retrocede. Parece que você está perdendo, mas na verdade você está ganhando. Tem que ser íntimo. Isso já aconteceu comigo 2 vezes. E eu não fiz nenhuma das 2 vezes. Sofri as consequências. Contando aqui para os irmãos. Todo o coração. Sofri as consequências. Nem Maria Lúcia sabe o que é, não. Ninguém sabe. Essas coisas não contam, não. Essas coisas não. Fui contender com o filisteu, me jogou para dentro do poço, com entulho, com tudo. Aí não deu certo. A gente fica sem entender o negócio claro. Quer dizer, para eu adquirir um exemplo, né? Tudo tranquilo, mas nunca vi negócio tão claro de falar comigo para mandar botar fora aquilo ali. Sabe, na minha frente, assim, pode jogar fora isso aí. Aí não vai sair daí até pagar o último ceitinho. Bom. Queridos. Deus aparece a Isaac. Não é fácil não, querido. Não siga meu exemplo, tá? Se tiver acontecer, Deus mandar você
Se eu vou perder, se for ele que estiver mandando, tem certeza, faz. Você não vai perder. Mas, promessa para Isaac. O Senhor apareceu a Isaac e fez 3 promessas. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente. Isso aqui está no versículo 24. Depois dessa confusão toda dos poços, né, até o alargamento em Reobote, no versículo 24 vai dizer o seguinte: apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Ou seja, passou por todas aquelas adversidades, mas o Senhor continua dizendo: não temas, eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Amém? Então houve Deus falando com ele ali. Tá? Abimeleque faz um pacto com Isaac. Acabou fazendo paz com o homem, né? Acabou. Os filisteus de Gerar tiveram que reconhecer que Deus estava com Isaac e sugeriram fazer um pacto. E nós não vimos aqui porque não estava no detalhe das projeções e tal. Mas eles tinham expulsado, mandado embora Isaac de Gerar. Aí ele sai de Gerar e vai para uma região próxima chamada Vale de Gerar. Era, vamos dizer assim, na Grande Gerar, porém era uma região que não tinha ninguém, era um vale. Só que lá no vale ele prosperou também, porque Deus o abençoava. Aí eles saem lá de Gerar, vão lá no vale para falar com ele e fazer as pazes, né? Sugeriram, porque os filisteus de Gerar tiveram que reconhecer que Deus estava com Isaac. Sugeriram fazer um pacto, né? É como está aqui no versículo 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, que alguns também dizem que Ficol era um título para todos os generais de exército. Outros dizem que é um nome próprio. Por quê? Porque esse Ficol também estava lá com Abraão, quando ele foi para Abimeleque. Então não sabe se é o mesmo, tirando o Alzate, que era um amigo, né? E disse-lhe: por que viestes a mim? Isaac disse, né? Por que você veio a mim? Porque vocês me aborrecem e me mandaram embora, me enviaste de vós? Eu saí, não estou lá com vocês. Porque Isaac já tinha sido tão perseguido que eu já até aqui, vocês mandaram embora, vocês vêm para cá para continuar a perseguição? E aí eles disseram: não. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então ele fez um banquete, comeram e beberam. Né? Então, o poço de Berseba, esse é interessante. Os servos de Isaac anunciaram que havia achado água. O poço foi denominado Seba, que significa juramento. E ali foi a cidade Berseba. Daí quer dizer poço do juramento. Tá? Isso aí aconteceu o seguinte: lembra que Abraão fez um altar ao Senhor. Quando o Senhor falou com ele, Abraão não, quando o Senhor falou com Isaac no 24, ele no 25 edifica um altar ao nome do Senhor. E os servos dele foram cavar para procurar. Quando está nessa festança, os servos voltam, né, e falam sobre esse poço. Temos achado água. E chamou Seba. E agora já tinha um juramento de paz, né? Já em Reobote eles pararam. Agora vem o juramento de paz. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Tá? Interessante. Então você vê que eles não ousaram fazer mais nada. Porque houve o juramento entre o próprio Abimeleque com seu general, chamado Ficol, que não ia mais. Eles viram, podia fazer o que quisesse. Então eles entenderam: não, o Senhor é contigo. Selar a paz aqui, tal, né? Sinopse 3. Deus aparece a Isaac e reforça as promessas que havia feito a seu pai. Como nós lemos aqui: por amor de Abraão,
meu servo. Aí o Isaac faz um altar ao Senhor e os servos deles vão cavar um poço. Nesse período, o Abimeleque vem com todo mundo, tem o banquete para celebrar a paz, e eles depois voltam dizendo, ó, achamos um poço, muita água. Aí deu o nome de Seba, quer dizer juramento, e o nome da cidade, Berseba, que significa poço do juramento. Tá? Amém? Conclusão, Isaac passou por várias provas em sua vida, mas eu acho muito interessante a forma da reação do Isaac. Ele era muito sábio no reagir. Ele confiava muito na promessa de que Deus dizia assim, eu te abençoarei, abençoar-te-ei. Então ele evitava todo tipo de contenda. Deus confirmou que ele era o herdeiro das promessas. Tá? Revisando agora o nosso conteúdo, indo para o final, que acho que nem precisa olhar nas respostas. Abraão foi para o Egito devido à fome, mas Isaac deveria fazer o mesmo? A gente viu. Não, porque Deus, né, falou com ele, não desças ao Egito. Então, ele foi para Gerar, e Deus falou, peregrina aí. Onde Isaac habitou para fugir da fome? Em Gerar. O que Isaac disse a Abimeleque a respeito de Rebeca, que era a irmã dele? Né? E nós não falamos, mas como é que o Abimeleque descobriu que não era irmã? Né? Ele viu pela janela, as Bíblias botam ele brincando com. Ou seja, era algo mais íntimo, algo que ele diz assim, não pode ser irmã. Né? Então chamou, enquadrou ele, falou, olha, se acontecesse algo entre um varão nosso ou qualquer pessoa, um delito teríamos cometido. Você vê que ele tem em mente, mesmo sem saber, ele considera que é um delito. Ou seja, pode ser que na penalidade a ser aplicada por Deus, haja uma atenuante pelo não conhecimento, pela ignorância do caso, né? Mas o que a inveja dos filisteus levou a fazer contra Isaac? Eles entulhavam com entulho, né? Essa inveja, porque ele prosperava, a gente viu lá os nomes, Ezeque, Sitna e Reobote, 3 nomes. Os 2 primeiros sempre falando de conflitos, mas chegou no terceiro, eles já pararam e chamou-se de alargamento. Né? Alargamento. É como se não estou sob pressão de pessoas. Né? Qual o significado do nome do poço de Seba? Juramento, nós vimos. Amém, queridos? Acho que terminamos aqui, tá? Terminamos a nossa EBD de hoje, mostrando esse importante patriarca chamado Isaac, como ele soube peregrinar, né? E por ter obedecido ao Senhor, principalmente, creio eu, ele se saiu dessa forma. Mesmo tendo um aparente prejuízo inicial, todo um trabalho feito, o poço era desperdiçado, é aquela coisa, não é meu nem teu. Né? E que o Carlos falou muito bem ali, a questão da propriedade da terra. Já tinha toda essa inveja. Né? Até o momento em que há paz. Era muito bom que houvesse nos dias de hoje também. Né? Porque o palestino vem disso, de Filisteia. Tá? O nome palestino, ele origina de Filistia, de filisteus. Daí aquela região da Palestina, onde está Gaza, e aí é perto de Gaza. Tá? Esse é o Berseba, é lá no sul de Israel. Né? Você pegando o mapa de Israel, lembra que eu já falei para vocês, é muito comum expressões de Dan a Berseba. Vai e anuncia de Dan a Berseba. Dan é lá em cima no norte e Berseba lá no extremo sul. Você anuncia sobre todo Israel. Amém, queridos? Vamos ficar de pé só para a gente agradecer ao Senhor, né? E teremos um intervalo.